Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Presper, sou cirurgião plástico e estou aqui no último vídeo dessa série de vídeos que eu gravei sobre harmonização corporal e eu vou contar para vocês o que ninguém conta. Fique comigo até o final deste vídeo que tem muita coisa interessante chegando. Pessoal, decidi gravar esse vídeo para falar de coisas ruins que podem acontecer numa cirurgia plástica. Eu acho que isso não é muito falado por nós, cirurgiões. Eu acho que a gente tem medo até de atrair complicações se a gente fala delas. Eu decidi gravar esse vídeo para deixar vocês cientes do que pode acontecer e que praticamente tudo tem uma solução no final das contas. Então vou falar de algumas complicações, as tão temidas complicações de pós-operatório que podem acontecer após uma cirurgia plástica. Pessoal, vou começar falando um pouquinho das complicações que podem acontecer, que são menores, são coisas que não são muito graves, que às vezes são frequentes de a gente ver no nosso dia a dia como cirurgião plástico. E nós, como cirurgiões, estamos tranquilos às vezes com algumas pequenas alterações, enquanto vocês estão muito preocupados porque vocês nunca viram aquilo acontecer. Mas são complicações que são extremamente comuns, são de fácil tratamento, é só ter paciência que no final das contas tudo vai terminar muito bem. Pessoal, então falando aí de complicações precoces, o que é isso? São complicações que podem acontecer logo após uma cirurgia plástica, nos primeiros dias, as semanas após a sua cirurgia plástica. Tem complicações que são muito comuns, que são reações a ponto. Olha só, na cirurgia plástica a gente usa muito fio interno, a gente pode usar cola para fechar a parte de fora, mas geralmente são usados muitos fios, né? Mesmo que a gente use cola, é mais na parte de fora, na parte de dentro a gente sempre usa muitos fios aí para segurar tudo aquilo no lugar. Olha só, a gente faz aqueles cortes, tira muita gordura e no final a gente tem que segurar tudo no lugar certinho, bonitinho, para vocês ficarem satisfeitos aí, felizes no pós-operatório e com o resultado. O que é muito comum? Ter alguma reaçãozinha a ponto, pessoal. É comum sim, é comum abrir um pontinho às vezes, você vazar um pouquinho, isso é muito comum, é uma complicação benigna, ela vai evoluir bem, você vai fazer um curativozinho e vai ficar tudo bem aí depois de alguns dias a algumas semanas no máximo. Pessoal, outra complicação que é muito frequente em cirurgia plástica são acúmulos de líquidos, seja sangue, seja o seroma, né, que a gente fala, que são acúmulos líquidos. Como a gente faz uma cirurgia e retira muita quantidade de gordura, tecido, pele, geralmente fica um espaço às vezes lá dentro, um espaço sem preenchimento, vamos dizer assim. E o corpo acaba preenchendo, produzindo líquido, um pouquinho do sangue que saiu durante a cirurgia e depois. Então isso acaba acontecendo e é muito comum, né? E isso também é de fácil tratamento. Geralmente você pode, se for uma quantidade muito grande, drenar um pouquinho, retirar aquele líquido. Se for uma quantidade pequena, normalmente o próprio corpo da pessoa acaba absorvendo, mas também é muito comum. Sempre fale com o seu cirurgião se você estiver preocupada, mas geralmente vai evoluir bem e sem maiores complicações e problemas no futuro. Pessoal, continuando então nas complicações, vou piorar um pouquinho. Vamos dizer que teve uma abertura de pontos, mas foi uma abertura maior, a gente chama em cirurgia plástica de deiscência, quando você tem uma abertura maior de pontos, né? E se você tiver uma abertura maior de pontos, geralmente fazendo curativos diários, você falando sempre com o seu cirurgião, seguindo as orientações, você geralmente vai ter uma tendência a evoluir bem após e vai demorar um pouquinho mais apenas, mas no final das contas acaba chegando no resultado final. Pessoal, outra complicação um pouquinho chatinha, mas que às vezes acaba acontecendo, são infecções do cortezinho, infecções de ponto, que você vai ter que tomar um antibiótico para ficar tudo bem, que em geral também evolui bem na maior parte dos casos, esses tipos de infecção, você vai tomar um antibiótico, geralmente você pode ter um vermelhão, um pouquinho de dor, uma febre, comunique sempre ao seu cirurgião, que geralmente tomando um antibiótico vai ficar tudo bem. Pessoal, agora vou piorar um pouquinho o cenário aqui, a gente está evoluindo nas complicações. Existe uma complicaçãozinha que é chamada necrose, que é quando você tem falta de vascularização, falta de chegada de sangue em alguma região operada. E aquela região fica em sofrimento e morre, ela forma uma capa preta. Então isso seria uma complicação um pouquinho pior, um pouquinho mais chatinha. Eu já adianto que isso depende do tamanho
da necrose, se ela é muito grande, se ela é pequena, para a gente fazer e vir com a solução de uma maneira que seja satisfatória. No final a gente acaba conseguindo resolver isso, mas é uma complicação um pouquinho mais chatinha. Ela vai demorar mais tempo. Ela vai demorar mais tempo para você chegar no seu resultado final e o seu cirurgião plástico vai ter que ficar do seu lado a todo momento, seja vendo os curativos, seja te ajudando, tirando aquela capa preta que se forma, que é a capa que já morreu aquele tecido e fazendo você se recuperar mais rápido, mas lembrando que tenha paciência porque as necroses demoram um pouco mais tempo para melhorar, para ter o fechamento completo e chegar no seu resultado final. Pessoal, vou falar aqui de duas complicações que graças a Deus eu nunca tive na minha vida, só vi nas mídias aí, que acaba sendo a perfuração e morte, né, pessoal? Então isso pode acontecer em lipoaspiração, por exemplo, porém eu já adianto que se o cirurgião for bem selecionado, ele seguir todas as técnicas de segurança, esse risco é mínimo, é praticamente zero. Tá, pessoal? Porque existem técnicas de segurança em lipoaspiração que fornecem toda a segurança para você evitar que tenha essas perfurações e complicações mais graves decorrentes dessa perfuração. Agora, na sequência, eu vou falar de outra complicação que é potencialmente grave, que é a trombose com embolia pulmonar. Então, isso pode acontecer em qualquer pós-operatório e também de cirurgia plástica, mas não só de cirurgia plástica, de outras cirurgias também, que é a trombose, que é quando coagula um pouco de sangue dentro do vaso. Geralmente isso se inicia na perna, na coxa, e esse coágulo pode se desprender e ir parar no pulmão, dando a embolia, que acaba sendo sim realmente grave e tem que ser tratada de acordo rapidamente para que não tenha nada mais grave lá na frente, nenhuma consequência mais grave. Lembrando que trombose e embolia, a gente tem a utilização dos anticoagulantes, então a gente tem critérios para escolha de dose, para quem utilizar, para quem não utilizar, tempo de cirurgia, idade, tudo conta e a gente vai utilizar esses anticoagulantes em várias pacientes aí, selecionadas de acordo com esses critérios, para evitar que tenha essa trombose e embolia pulmonar, que realmente é uma complicação que é um pouquinho mais grave. E pessoal, finalizando, vou falar um pouquinho da complicação das cicatrizes tardias. Então, depois que você já cicatrizou e você pode apresentar alargamento de cicatriz, pode apresentar uma cicatriz um pouquinho mais grossa, que a gente chama de cicatriz hipertrófica, ou até apresentar uma cicatriz bem mais grossa, chamada de queloide. Então, eu vou só citar essas complicações que também podem acontecer, elas vêm mais tardias. Existem complicações de cicatriz que são alterações de pigmento, então elas ficam muito claras, elas ficam muito escuras, ficam com pigmentos alterados ali ao redor da cicatriz, mas que também tem solução para todos esses tipos de problema. Então, se acontecer com você, saiba que é ter paciência e comunicar ao seu cirurgião o que está acontecendo. E pessoal, gratidão mais uma vez por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Foi um vídeo mais carregado, mais pesado, mas que eu senti a necessidade, a importância de fazer para vocês. Talvez tenha esquecido, tenha deixado de fora alguma complicaçãozinha aí, então se você tiver alguma dúvida, ouviu falar, alguém te comentou, deixa aqui no meu comentário. Fique também à disposição para ir nas minhas outras mídias sociais, Instagram, TikTok, Facebook, e a gente bater um papo, tirar suas dúvidas por lá também. Pessoal, até a próxima, fiquem com Deus.